Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e hoje, em mais um Papo de Corvo, eu venho discutir e tentar refletir com vocês sobre o porquê o Found Footage, que é um formato cinematográfico feito através de câmeras, e de um modo mais amador, tornou-se relevante novamente no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Mais especificamente com esses dois filmes aí, que eu coloquei no título e na capa, que foram The Blair Witch Project, a Bruxa de Blair, como ficou conhecida aqui, e Fácil de Enterrar, cujo nome original é Soft for Digging. Além disso, além de refletir por que esse formato, e especificamente também no horror, tornou o found footage relevante e alvo de curiosidade do público, eu também gostaria de refletir nesse tópico o porquê, após The Blair Witch Project e Soft for Digging, eles deixaram de ser. Digamos que não foram muitos filmes que conseguiram executar ou apresentar a técnica found footage com a mesma relevância e o mesmo impacto. Então eu também vou estar refletindo sobre isso aqui, porque realmente foram muito poucos. Há exceções, mas não muitos foram relevantes como esses dois foram. E embora o gênero continue sendo explorado, né, mais de 20 anos depois do lançamento de A Bruxa de Blair, ele foi um filme lançado em julho de 1999, então já tem mais de 20 anos. Alguns found footage continuam sendo feitos, né? E raramente algum se sobressai, né? Nós podemos dizer que houve algumas produções no meio do caminho que apresentaram algo interessante e que já estavam um pouco afastadas, né? Um pouco longe de The Blair Witch Project. Wreck, o filme espanhol, foi uma, né? Embora apenas o primeiro seja interessante. O horror da Netflix, né? Creep, foi outro filme marcante, mas são sempre exceções à regra. Normalmente o found footage não é interessante, ele não marca, ele não surpreende, como The Blair Witch Project e Soft for Digging fizeram. Então vamos tentar aqui refletir por que esses filmes deram tão certo e por que eles impactaram assim o cenário cinematográfico e também a cultura pop da época em que eles foram lançados. Antes de tudo, nós precisamos realmente dizer algo importante porque há uma certa desinformação, né, no sentido de que The Blair Witch Project seja um filme original, né, que seja um dos pais do found footage. Isso é totalmente descabido, porque found footage é um tipo de filmagem que já existe desde que existem câmeras, né? Algumas pessoas colocam como marco cinematográfico do found footage o filme Cannibal Holocaust, que é um filme italiano de 1980. 1980 já tinha um filme que usava o formato found footage, né? Mas eu não me atrevo a dizer isso também sem uma pesquisa mais profunda, porque nós estamos falando aí de apenas um filme do mainstream, né, do grande cinema italiano. Cannibal Holocaust, embora um filme barato, foi um filme caro para padrões independentes. É difícil colocar para o cinema italiano, embora ele não fosse caro, né, tão oneroso como um filme americano,
grau, né, a pecha de filme independente. Teve bastante dinheiro, né? Filmes independentes se trabalha realmente com muito pouco dinheiro. E para dizer de um marco, né, de uma aparição do found footage, eu acho que a via de análise mesmo, onde nós devemos pesquisar e aprofundar, é justamente no cinema independente, né? Não no cinema mainstream, né? Não nos longas, mas nos curtas. Então, para cinema mainstream, sim, nós podemos colocar Cannibal Holocaust como um marco, né? É um filme que é quase 20 anos mais velho, né, do que The Blair Witch Project. Sim, nesse sentido. Mas para uma pesquisa profunda, nós necessitaríamos de checar o cinema independente, que é onde isso sempre foi feito, né, de maneira mais intensa. Câmeras nunca foram algo muito caro para nós, hoje, porque no passado elas eram bastante caras, né? Não era todo mundo que podia ter uma câmera, né? Isso eu digo não apenas a nível de Brasil, mas a nível mundial mesmo. Mesmo nos Estados Unidos, ter uma câmera semi-amadora que filmasse não era um objeto muito barato, mas algumas pessoas podiam, né, consumir esse tipo de produto, além de repórteres, né, emissoras de TV ou profissionais desse tipo, né? Então, claro que haviam found footage por aí, né, e principalmente voltados ao cinema independente. Algum festival independente possivelmente mostrava, né, filmes independentes. Então a pesquisa para descobrir a origem mesmo, né, da primeira gravação com fins cinematográficos, né, não é aquele filme caseiro que você faz lá dos seus filhos e guarda, é necessário uma pesquisa maior, um aprofundamento maior. Mas para cinema comercial, né, de maior status, mainstream, Cannibal Holocaust é uma boa direção, né? É um bom começo para se pensar. Então, pulando quase 20 anos à frente, o que torna ou o que tornou The Blair Witch Project um filme que chamou a atenção não apenas no mercado cinematográfico, mas também da cultura mainstream, da cultura pop, né, daquele momento, né? Bem, são uma série de fatores. E eu creio que falar de The Blair Witch Project e falar de found footage em termos de relevância e como criar e como fazer um found footage é chover no molhado, de certa forma, e também falar da mesma coisa, porque a receita do The Blair Witch ela conduz para um ponto, para um tipo de narrativa e apresentação da película que torna seus elementos factíveis, né? Quando você acha uma fita, você pressupõe que aquilo que você está vendo é um elemento do real, né? É que é uma filmagem caseira, uma filmagem que as próprias deficiências dela vão de encontro a uma pessoa real que a filmou, né? E não técnicas profissionais que apresentam imagens e frames muito bem separados entre si, né? Como nós vemos nos filmes. Então, o próprio fato de ser found footage já nos aproxima de uma noção de que é algo mais tátil, de que é algo tecnicamente deficiente, e assim nos dá essa sensação de que alguém, uma pessoa real, o fez. Eu não posso deixar de mencionar um fato que eu acho marcante, que eu acho ao mesmo tempo ridículo, né, mas também relevante. Marcante em que sentido? Né? The Blair Witch Project foi um projeto independente. Ele gastou apenas $60 mil para ser feito. E no final das contas ele arrecadou mundialmente
mais de 248 milhões de dólares, se tornando um dos filmes de maior arrecadação, de maior superávit na história do cinema, né? Ele está no top 10, se eu não me engano. Vocês têm noção dessa dimensão? Noção do que é isso? Né? E isso já faz nós termos a dimensão do quanto de impacto que ele causou, né? Mas como ele fez isso? Marketing. Como o found footage estava basicamente esquecido há muito e muito tempo, nós não vimos películas desse tipo, The Blair Witch Project gastou uma parte considerável do seu pouco dinheiro, né, daqueles 60 mil dólares, fazendo um marketing de que as cenas eram reais. E como ele fez esse marketing? Através de uma estratégia que não era nova, que já havia sido usado anteriormente, né, em outros filmes. Inclusive, nós podemos até citar Texas Chainsaw Massacre aqui, que é colocar logo na introdução, né, dos filmes aquela mensagem de que essas filmagens foram reais e foram encontradas depois de não sei quanto tempo, né? Os jovens continuam desaparecidos. No início do filme, ele já faz uma certa comunicação com o público de que esse filme era real, né? De que as imagens pertenciam a pessoas reais. Como o público não estava habituado, já havia se esquecido desse tipo de recurso também, esse pequeno detalhe, mas o fato de ser found footage e fazer aquela aproximação sensível que eu disse a vocês, pelo fato de ser algo muito caseiro, já criou uma dúvida nesse público. Mas parte desse marketing também, né, desse dinheiro de The Blair Witch Project, foi usado para fazer um marketing também externo, para fazer as pessoas crerem que o filme tratava-se de algo real, né? Inclusive foram abertos sites, muita coisa foi mantida sob segredo, né? O lore muito pouco explicado, muito mitologia que o próprio filme criou para si, né? Foi tratada de forma séria, né? E com poucos dados para fazer as pessoas cogitarem, né? Então isso fez com que as pessoas ficassem extremamente interessadas, né, curiosas para ir ao cinema ver o que diabo de filme era esse, né? E o fato de, ao chegar no cinema, as pessoas que iam chegarem no cinema e verem uma filmagem caseira, totalmente não digo artificial, tecnicamente pobre, né? Porque é apenas pessoas segurando uma câmera que mexe o tempo todo, né? Que não foca. Essa sensação de real fez com que as pessoas saíssem do cinema também e contassem para 5, 6, 7 outras pessoas. Nossa, você tem que ir no cinema, você tem que ver esse filme. É muito diferente de tudo que eu já vi. E não era. As pessoas apenas haviam se esquecido ou apenas não tinham conhecimento de que existia algo assim no cinema. Isso é comum para quem não tem dinheiro para fazer grandes filmes, né? Só que as pessoas não tinham conhecimento disso ou apenas se esqueceram dessas técnicas, né? desses approaches que eu estou afirmando aqui. E é esse fato de que as pessoas acreditaram, de que as pessoas engoliram o peixe, que me faz afirmar que também é algo ridículo. Só faz com que nós pensamos e analisemos como a mídia é capaz de controlar a opinião pública com coisas assim patéticas, né? Extremamente estúpidas, né? Que com um pouco de raciocínio, né? Com um pouco de reflexão, é possível saber, é possível chegar, né?
a ideia básica de que aquilo que nós estamos vendo não é real. Agora vocês imaginam essas pessoas que ficam assistindo jornais, né, sendo manipulados pela mídia, por uma opinião supostamente pública, né, pessoas que dão muita trela para jornais, emissoras e não para pesquisas, né, análises mais profundas, né, de instituições que tratam sobre determinados assuntos. Olha que coisa interessante, né, de pensar também, tendo The Blair Witch Project como uma referência. É inacreditável como tantas pessoas conseguiram cair nesse conto do vigário sobre The Blair Witch ser um filme real, né? E ele conseguiu o que queria, muito, muito dinheiro em cima disso. Mas Corvo, The Blair Witch Project, então, foi uma farsa e ele conseguiu fama, dinheiro e sucesso através de farsa? Não. Não, também não é só isso. Já que eu bati no filme, agora eu vou dizer também o que ele fez e fez muito bem para ser um filme de sucesso financeiro. Porque não basta contar uma mentira. A mentira tem que ser bem contada também, né? Para ela ser desmistificada, é necessário você impor alguma dificuldade, né, para aquele seu alvo, né, da sua mentira. E digamos que aqui em The Blair Witch Project eles fizeram isso muito bem. E usando fundamentos do Found Footage para que a película deles se tornasse factível. E é isso que torna The Blair Witch Project um filme que nós já podemos dizer que ele é um clássico, né? Que ele foi um filme marcante e também um filme que iniciou uma outra tendência, né? Na verdade, fez um revival de uma tendência de uma forma muito forte e inspirou dezenas e dezenas de filmes. Talvez eu possa mencionar que sejam centenas, tamanho número de filmes que foram feitos com o formato Found Footage, tentando principalmente alcançar aquilo que The Blair Witch Project alcançou em termos econômicos, porque são filmes muito baratos, que não demandam muito dinheiro e que tinham potencial de arrecadação. Nós vimos isso acontecer na Slasher Wave, né? Após Halloween, vários e vários outros slashers começaram a ser produzidos. E nós vimos também uma saturação, filmes muito ruins sendo feitos, mas em virtude de interesses comerciais do que propriamente qualidade cinematográfica, né? Halloween é um clássico. The Blair Witch é um clássico, mas porque eles são, em determinados momentos históricos, precursores de uma forma de filmar e temática, né? Embora o Found Footage não seja inovação. The Blair Witch Project é a mãe, né, o filme mãe dessa wave de Found Footage, né, que foi popular, que ficou popular, né, e mais trabalhada e usada do que nunca, né. Se não foi o início, foi o ponto de partida para essa técnica e esse formato ser mais utilizado do que ele jamais havia sido, né. Mas então, como The Blair Witch Project fica, né, se transforma num filme factível e acreditável, digamos assim. O que ele apresenta para as pessoas. Eu já dei pistas, até aqui na minha fala, sobre o porquê. Quando eu falei do tipo de filmagem que é o Found Footage, como ela é feita e como ela aproxima o telespectador de uma sensação de estar vendo algo real. Dito isso, né, e eu espero que tenha ficado bastante claro, uma coisa também é preciso dizer, né? Nós não estávamos em 1999 numa era, né, num momento tecnológico e comercial onde as pessoas tinham em suas mãos, a seu bel dispor, câmeras semi-amadoras ou amadoras. Nós temos isso hoje em cada smartphone que nós seguramos. Em 99 não era assim, tá?
Então, ver um filme amador também não era algo muito comum, não. Né? A gente não ia para o YouTube, essa plataforma que eu estou usando aqui, e via um monte de filme amador sendo feito. Um monte de coisas, ou filmagens bizarras acontecendo. Né? Não era esse momento. E um outro aspecto, e que eu acho que foi o aspecto no qual realmente quem escreveu The Blair Witch e filmou The Blair Witch teve o pulo do gato, teve aquela ideia que realmente fez o filme, foi o fato deles criarem um lore, uma mitologia para o seu próprio filme, né? uma impressão de mundo, um mundo com regras, né? E trabalharem esse lore, essa mitologia, de uma forma factível para os seus telespectadores. É inserir esse lore, essa mitologia, na cultura popular de um povo e lidar com ela como se ela fosse um fato histórico. Isso fez com que as pessoas procurassem saber sobre esse mito. As pessoas saíam dos cinemas e iam para a internet tentar pesquisar os eventos que conduziram a todos os massacres, né, os bizarros acontecimentos que envolviam Burkittsville, né, a floresta de Maryland, onde The Blair Witch Project foi filmado. Esse é um aspecto diferencial e divisor de águas. Nós começamos The Blair Witch Project com um trio de jovens querendo fazer um documentário sobre a bruxa, né, ou sobre o conto, né, que envolve a bruxa e os fatos estranhos, né, que ocorreram naquela floresta durante as décadas. E eles datam, né, de tempos muito antigos, né, década de 40, né, até antes. Né, e eles começam a fazer um passeio, né, a construir esse documentário, filmando pela cidade, pelo povoado próximo da floresta. Né. Eles conversam com as pessoas e as pessoas respondem, falam como se a lenda realmente existisse. Alguns incrédulos, outros crédulos, muito crédulos, que começam a falar que acreditam e por que acreditam. Pessoas que falam que vivenciaram alguma coisa na floresta. Outros que diziam ser religiosos, não acreditavam nisso. Então esses elementos vão criando no telespectador a sensação de que isso existiu, de que existe um povo que tem uma história como esta, né? E que eles tratam esse tema de forma séria. Se nós pararmos para pensar, cada um, no lugar onde vive, tem histórias desse tipo, tem lendas urbanas próprias daquela localidade. Pessoas que dizem que viram fatos estranhos acontecerem na cidade em que você mora, né? E o fato de mostrar isso, através de depoimento de pessoas, faz com que as pessoas vão lidando com essas informações de forma factível. Né? Ninguém está brincando, ninguém está zombando ali. Né? Isso cria um direcionamento, um tom sério para o filme. O filme não é uma chacota. Muitos found footage inserem um elemento de chacota, da incredulidade, né? E isso acaba tirando o telespectador, né? Aquele quem assiste, de uma sensação também de factibilidade. Acaba tirando, digamos, a atenção dele para algo que realmente pode acontecer, ou que o leve a imaginar, né, e pensar sobre elementos parecidos, comuns, no próprio lugar, no ambiente, né, de onde ele vive, né, nas próprias lendas locais que ele tem contato ou teve contato. A infância de cada pessoa é repleta de coisas assim. Né? Quem teve infância entre crianças, aconteciam essas histórias. Né? Os mais velhos às vezes falavam de algumas histórias, até para fazer medo nas crianças, né? Fazer com que elas tomassem banho, comessem, coisas do tipo, né? Esse tipo de manipulação barata,
essas coisas fazem parte né, do conhecimento popular, né, do imaginário popular. E as pessoas no documentário vão sendo entrevistadas, eles vão colhendo dados que vão indicando que isso é sério. Né, inclusive a personagem, uma das personagens, né, a Heather, né, que é uma mocinha do trio, né, o trio são de 3 jovens, né, Heather, Josh e Mike. A Heather, ela tem uma cena com ela, um deles está filmando ela e ela fala: eu quero levar esse documentário o mais sério possível. Né? A lenda e os dados que existem, né, já são bárbaros demais para que eu não leve isso aqui a sério. Então a condução, ela está dizendo: eu vou conduzir isso aqui de forma séria. Eu não vou mostrar chacota para o meu público. Eu quero filmar pessoas falando seriamente, mesmo se elas acreditarem ou não, nessa lenda. E é esse caminho que eles fazem. Inclusive o filme apresenta livros, né? Um livro que fala sobre Coffin Rock, que foi justamente uma rocha, né, na floresta de Bucketsville, onde alguns homens foram dispostos nessa rocha, né, em forma de círculo, e houve alguma intervenção, né, ritualística neles. Eles foram realmente mutilados, brutalmente. Quem encontrou esses corpos na Coffin Rock, na Pedra Caixão, foi denunciar as autoridades. E quando as autoridades voltaram, os corpos não estavam mais lá. Isso é apenas um conto dentro de toda a mitologia que envolve a floresta e a bruxa de Blair, né, sobre supostamente a bruxa que raptava crianças, né, num passado muito remoto. Né. E, claro, rapto de crianças, sequestro de crianças e morte de crianças, né, causou certamente, né, uma comoção popular. Né, marcou aquele povo de alguma forma. E por isso mesmo, quando eles falam dos acontecimentos, eles falam de uma forma séria. Né? Mesmo aqueles que não acreditem no elemento sobrenatural, né, eles não lidam com esse fato, né, de forma grosseira, né, porque foram fatos brutais que marcaram a história daquele povo, daquela comunidade ali. Né? Foram fatos muito sensíveis. Não é para fazer piada e brincadeira com isso. Então o filme tem esse tom. Quando eles visitam, por exemplo, a dita, né, louca da cidade, que é justamente uma senhora chamada Mary Brown, o documentário com ela, embora a Heather não seja muito profissional nesse aspecto, porque ela vai também com essa ideia de que ela seja uma pessoa desequilibrada, né? Então ela já suja um pouco o olhar antropológico que ela deve ter. Mas mesmo assim, quando eles filmam a Mary Brown, eles fazem perguntas, né? Deixam ela falar, embora ela seja interrompida muitas vezes pela Heather. É um pouco chato esse aspecto, né? Mas eles deixam ela falar, e ela fala, né, que foi visitada pela bruxa, né? Ela estava na mata e a bruxa ficou olhando para ela. Ela narra, né, a aparência da criatura. Ela faz associações disso com fatos bíblicos, né, sobre as pedras de Esaú. Né, ela dá um parecer, um veredito, que para ela é factível e que ela acredita. Né? Esse é só mais um dado. Eles conversam com um senhor também na cidade, que ele fala sobre o caso, né, de Rustin Parr. Rustin Parr era um dos habitantes, né, da comunidade, mas que ele vivia afastado. Ele vivia realmente na floresta. Ele fez a casa dele na floresta. E um dia ele entra na comunidade, ele vai para a cidade, entra na comunidade e diz para todo mundo: finalmente eu terminei. E quando a polícia vai à casa de Rustin Parr, ele acha o cadáver de várias crianças que estavam desaparecidas na comunidade. Né? Aí volta-se, né, ao questionamento. Será que o espírito da bruxa fez com que ele matasse as crianças depois de todos esses anos, né? Ou ele é apenas uma pessoa desequilibrada? E isso cai novamente no imaginário popular. E uma característica também que a testemunha, né, na verdade a pessoa que conta a história para eles, diz que o Rustin Parr tinha o hábito de matar 2 crianças por vez. Ele levava as crianças
para o porão, ele virava uma de frente para a parede, né, de costas para ele, para que não pudesse ver os olhos dela, porque incomodava ele. E enquanto ele virava uma para a parede, ele matava a outra. Então são elementos, pequenas minúcias que foram sendo contadas para criar no telespectador, naquele que assiste o filme, a sensação de que aquilo é real e que tem uma história popular, uma história real por trás disso realmente, né? Além daquela abertura do filme. São dados que vão criando um estado sólido aí em The Blair Witch. Para por aí, pessoas? Não, não. O diretor continua investindo nisso. E como ele investe nisso? E o que ele faz para que The Blair Witch se torne um filme que realmente apresente algo factível, a ponto de fazer com que as pessoas acreditem nele. Todos esses dados históricos, né, que foram apresentados e antropológicos, né, todas essas comunicações culturais que eles captaram na câmera, no restante do filme, quando os personagens, nossos 3 personagens, vão para a mata, todos esses dados, todo esse preâmbulo, serão utilizados no aspecto que é sobrenatural nesse filme. É a partir dessa mitologia, é a partir dessas informações que todo o caráter sobrenatural de The Blair Witch, o que faz que Blair Witch seja realmente um filme de terror, é a partir daí que as coisas, os acontecimentos, né, acontecerão. Eles serão realizados a partir dessa mitologia, dessa premissa, né? Mary Brown, Coffin Rock e Rustin Parr. Todos os eventos estranhos e bizarros que os nossos protagonistas irão vivenciar têm elementos relacionados a todas essas histórias que foram contadas pelos cidadãos da cidade, né? Se vocês prestaram atenção, se vocês assistiram um filme com atenção realmente alta para o início, e eu aconselho muito vocês a fazerem isso. Quando forem assistir The Blair Witch pela primeira vez, ou por uma segunda vez, terceira vez, assistam o início do filme com bastante atenção, porque tudo que vai acontecer na floresta, quando eles realmente forem procurar os lugares que deram origem a esses aspectos da lenda, eles serão assombrados e serão perseguidos exatamente por esses elementos que foram narrados na cidade. E é isso que dá essa aura de que há algo ali real, há algo ali que vai de encontro com a cultura popular, com o conhecimento popular. Não é brincadeira, né? E eu acho que esse é o grande acerto, é a grande tacada de mestre em The Blair Witch Project. E como eu estava dizendo, falar de The Blair Witch Project é falar de found footage. E é essa disciplina, né, e essa relação que The Blair Witch cria de importância, né, relação de importância que o filme cria com o seu próprio lore, com a sua própria mitologia, que torna o found footage forte, né? Porque ele deixa de ser simplesmente uma filmagem amadora e passa a ser uma filmagem amadora de algo passível de existir no mundo. Mas é o suficiente? Não, né? E vamos lá dizer por que não é e o que torna suficiente para que isso continue sendo factível. Um filme de 60 mil dólares ele não tem condição de criar grandes efeitos. Então, o que The Blair Witch fez? A partir de todo o lore que ele construiu no seu início, as ameaças, né, os acontecimentos, né, as ocorrências fantasmagóricas sobrenaturais foram feitas a partir de coisas também factíveis. Qual é o
principal erro dos found footage que vieram depois de The Blair Witch. Eles inserem na filmagem amadora, na filmagem que faz com que nós acreditemos que aquilo foi feito por alguém real, né, em um ambiente, um environment real, os found footage posteriores, eles inserem coisas que são difíceis demais de serem acreditadas. É algo muito longe do que é factível, de fato, né? Nós vemos exageros do sobrenatural. Em Blair Witch, né, não há exagero. Esse é outro elemento que fez com que The Blair Witch fosse o grande precursor dessa nova onda de found footage. O filme, até nisso, até nos efeitos sobrenaturais, nos acontecimentos bizarros que é difícil de explicar, faz com que esses acontecimentos sejam coisas muito próximas de algo que pode acontecer conosco, né? Nós estamos acampando numa mata, né, numa floresta, e essa floresta pode nos assustar com o próprio ambiente, né, com a própria aparência dela. O filme ele foi feito numa floresta de Maryland. Inclusive, o outro filme que eu irei falar e citar como exemplo aqui, que é Soft for Digging, os dois têm essa coincidência. Os dois foram feitos em florestas de Maryland. A diferença é que Soft for Digging foi um filme feito durante o dia, mais durante o dia, com filmagens claras. The Blair Witch Project usou mais filmagens noturnas também, né? Não tanto como eu posso estar sugerindo aqui, né? Não é um filme totalmente noturno, mas ele teve muitas filmagens noturnas também, diurnas e noturnas. À noite é quando realmente acontecem as coisas bizarras com os três jovens. E durante o dia, eles captam, eles veem o que restou desses eventos, desses acontecimentos supostamente sobrenaturais. Mas voltando então para eles em si, eles são coisas que podem acontecer conosco. O fato da floresta de Maryland ter sido escolhida é uma floresta com uma vegetação muito seca, com árvores muito mortas, né? Ela é uma floresta macabra. O estilo de mata é estranho, é seca, é morta, né? Tem uma vegetação que já causa um certo desconforto, né? Já tem uma certa afetação em quem vê. Isso é factível, isso pode acontecer conosco. Outro exemplo. Quando nós estamos acampando, né, quem já acampou sabe que existem barulhos externos, né? O fato de nós irmos dormir não quer dizer que a mata, né, o mundo animal, vá dormir também, né? Tem muitos predadores que caçam à noite, né? A floresta é coisa viva e ela não desliga à noite, toda ela. As aves dormem à noite, mas algumas delas não, poucas delas não, né? Corujas não dormem e outras, como eu falei, outros predadores caçam à noite, né? Então a mata à noite é também um lugar de barulho. Para você que já está inserido num contexto mitológico, né, sobrenatural, de uma lenda urbana, como The Blair Witch, pesada como ela é, né? Coisas são naturalmente sugestionadas para a sua mente, né? Você fica com impressões ou uma certa sugestibilidade, como eu iria dizer, sugestionável. Você fica sugestionável a ouvir demais, a ver demais e a interpretar também certas coisas como se fossem algo de um sobrenatural, simplesmente por estar naquele environment, naquele ambiente, né, que é parte do mito. Você não está simplesmente em uma mata, você está na mata da bruxa de Blair, né? Isso é um acento. Isso é um acento muito forte, né? É um acento que faz toda a diferença. Então as pessoas ficam sugestionáveis ali, né? E isso também é factível. Se vocês estivessem acampando
em uma mata como The Blair Witch e começassem a ouvir barulhos de pedras na mata, vocês ficariam incomodados. Principalmente, né, depois deles terem visto pedras amontoadas, como a Mary Brown havia dito anteriormente. As coisas começam a bater e a mente deles começa a ficar cada vez mais afetada com isso, porque todo o mito popular começa a ser narrado e algumas coisas começam a bater, começam realmente a acontecer. Então eles começam a ficar perturbados. E isso só é acentuado porque é algo que eu não havia falado antes, e agora falo porque é importante, porque eles também são 3 irresponsáveis ali. Eles não foram com uma preparação adequada, eles eram amadores para andar na mata, eles acham que entrar na mata e andar é uma coisinha como um passeio no parque. Não é, pessoas nunca façam isso, nunca entrem em uma mata, em uma reserva florestal ou qualquer coisa do tipo, sem um profissional que os guie, tá? Vocês vão morrer, vocês vão se perder não, tá? Vocês vão morrer se vocês fizerem isso. Com a natureza não se brinca, tá? Eles entraram nessa floresta de forma leiga, sem saber ler mapa direito, com conhecimento muito pobre, muito pouco sobre leitura de mapa, né? Com provisões limitadas. Então toda essa tensão que isso já ocasionou, inclusive algumas sabotagens entre eles, né, teve um deles jogou o mapa fora porque achou que era inútil, né, escondido dos outros dois, né? Toda essa tensão, todo o estresse que eles estavam vivenciando, na medida do momento que eles encontram elementos na mata que apontam para uma concordância entre o que foi dito para eles na cidade e o que está acontecendo ali, eles começam a surtar. E a mente deles começa a ficar cada vez mais sugestionável àqueles eventos, à crença de que aquilo era real. Mas o que nós vemos acontecer é bizarro, gente, é bizarro, tá? Eu não estou dizendo que não é bizarro ou que não há algo sobrenatural ali. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há uma ambiguidade, ou até uma ambivalência acontecendo. Porque o que acontece pode nos deixar em aberto. O fato de que aquilo aconteceu realmente, ou é produto da mente deles ou de algum deles. Né? Fica essa incógnita, se é real ou não. Aí nós escolhemos, né, naquilo que nós queremos acreditar. Mas o ponto de partida anterior a isso é um ponto de partida, são eventos factíveis. Eles, inclusive eles começam a indagar que algumas pessoas da cidade o seguiram até a mata para assustá-los durante a noite, fazer barulhos e tal. Uma coisa que pode levar vocês, telespectadores, a acreditarem que há algo errado com a mata, inclusive foi num acampamento deles, né, numa noite que eles estavam dentro da tenda, né, descansando, e que eles começam a ouvir vozes de crianças na mata. E são muitas, não são poucas, né? Aí vocês podem dizer, é sobrenatural. Mas alguém pode virar e dizer para vocês, mas será que não é produto da mente deles? Mas é produto da mente coletiva? Todos eles ouviriam? Blair Witch joga perguntas, tá? O filme não responde nada. E quando ele quer assombrar você, ele não vai colocar uma assombração de 3 metros de altura na sua frente, ou um zumbi macabro correndo na sua direção. Isso é fantástico. Ele quer aproximar você de uma sensação de algo factível, tátil. Então ele coloca vozes de crianças. Todo mundo já escutou sobre isso em algum lugar do mundo. Vozes que não deviam estar ali, né, ou que não se acha necessariamente um foco de onde elas vêm. Né? Esse tipo de assombração, entre aspas, é normal, é comum nós encontrarmos em vários locais do mundo. Histórias desse tipo. É esse elemento que The Blair Witch usa para assustar. Sempre.
do início ao fim. Outros eventos, outros dois eventos, né, é justamente o que acontece com eles a partir dali, né, e o fim do filme. O final do filme é perfeito na minha opinião. Na minha análise é um fechamento assim excelente, excelente. Teve muita gente que saiu do cinema na época, né, quando The Blair Witch foi lançado, saiu do cinema xingando o filme, achando que o filme era uma porcaria e o final era uma bosta, porque não prestou atenção no início do filme. Porque se tivesse prestado, se tivesse realmente entendido, teria saído com uma sensação satisfatória, na minha análise. Porque ele é o perfeito fechamento. Ele fecha, né, no seu lore. Ele entra em contato com o seu lore, respeita o seu lore, utiliza elementos factíveis para fazer você crer nesse lore e fecha com o desaparecimento, né, o que de fato fez com que os três desaparecessem. Um desaparece um pouco antes. O Josh, né, numa certa manhã ele some. Eles dormiram depois de algumas coisas estranhas que aconteceram com eles. E quando a Heather e o Mike acordam no dia seguinte, eles dão falta do Josh. E não o encontram mais. Na noite seguinte, eles começam a ouvir o Josh gritando na mata. Eles acham inclusive que são as coisas, né, os elementos sobrenaturais, os espíritos, ou o que quer que seja, né, a bruxa. Eles acham que ela está tentando atraí-los para a mata. Mas a voz é do Josh, né? É o Josh que está gritando. E ele grita, se vocês prestarem atenção, ele grita como se ele estivesse sendo torturado. Como se ele estivesse sendo mutilado. É muita dor que ele expressa. O que, naquilo que foi contado na cidade, vai em direção a isso. O que? Coffin Rock. Tá vendo? É o filme usando o seu próprio lore, usando a sua própria mitologia. Josh está sendo torturado. Ele está sendo flagelado. Como os acontecimentos de Coffin Rock deram a entender. Né? Posteriormente, no final do filme, isso voltaria a acontecer. Essa tortura, esse sofrimento incessante de Josh, vai guiando-os para um lugar que é justamente a casa de Rustin Parr. Antes disso, eles encontram, né, depois da primeira ocorrência desses gritos do Josh, eles encontram, quando eles acordam de manhã, amarrado entre uns galhos, pedaços do Josh, restos dele. O que novamente linka com o flagelo de Coffin Rock. Né? Mas no final do filme eles acabam sendo levados à noite à casa de Rustin Parr. O Josh está gritando lá dentro. Mas é algo que nunca fica claro realmente a fonte. Parece que é um grito, uma voz que se espalha pelo ambiente. Você não consegue ouvir, né, ter uma percepção auditiva que realmente indica para você qual é a fonte, de onde vem. E isso não é estranho não, tá? Às vezes fica difícil mesmo localizar perfeitamente onde é a origem de um som se ele está um pouco distante. Tem que ter um ouvido muito treinado, né, muito acostumado com o ambiente, para você realmente ter uma noção mais precisa de onde vem esse foco. Mas isso também é estranho. Mas é estranho dentro de um nível, que eu havia falado, de factibilidade. Sempre. Eles entram na casa e tentam procurar o Josh. O Mike já está desesperado. Ele está louco já. Né? Então ele se afasta da Heather. Né? A Heather fica gritando atrás dele, né? Correndo atrás dele, para que ela não fique sozinha, porque ela já está a ponto de desabar mesmo. Na verdade, os dois já desabaram. Né? Eles já não estão com consciência muito perfeita. Em um momento, os dois se separam. Eles sobem primeiro para o segundo andar da casa. E o Mike supostamente escuta o grito do Josh, a fonte vindo do porão. E ele corre para lá e deixa a Heather para trás. Aí ela solta, começa a gritar o nome dele. É uma cena de muito desespero, de muito nervoso, eles estão com medo de morrer. Eles estão totalmente aterrorizados com coisas factíveis, a vida de qualquer pessoa. E quando o Mike vai para o porão,
algo pega, né? Algo o acerta. E a Heather vai completamente surtada, perdida, desmoronada, chorando assim, horrores, né? Ela de soluçar para o porão. E quando ela chega no porão, ela vê algo que é justamente o final do filme, o corte final do filme, que é perfeito. Ela encontra o Mike virado para a parede. Perfeito, perfeito. O que significa isso? Rustin Parr, a história de Rustin Parr, né? Rustin Parr virava uma criança para a parede, para ela não ver, enquanto ela matava a outra. Quando a Heather vê isso, ela surta, ela entende, eu vou morrer. Isso é macabro, é medonho ao extremo. E aí ela recebe um golpe, a câmera cai e o filme termina, né? Então, pessoas, Found Footage é interessante porque ele trabalha na aproximação através da técnica da Found Footage para um tipo de filmagem caseira que nos leve a ter essa percepção, essa sensação do real, de que algo ali de real está acontecendo. Mas também o que torna The Blair Witch Project factível. The Blair Witch Project é um filme factível porque ele não apenas usa o recurso, mas ele cria toda uma mitologia, toda uma sensação de fatos reais, intrínsecos no seu texto, no seu roteiro, e representa essa mitologia de forma que fosse realmente factível e possível de acontecer na vida real, né? As crianças lá na floresta, que eu não havia falado isso. Houve uma assombração na floresta, que eles estavam dentro da cabana, né? E as crianças batem na tenda. A tenda começa a mover. Você não vê fantasma, você vê a tenda se movendo. Isso é factível. Se a gente visse um fantasma na tela, talvez a gente desconsideraria. Ah, bobagem, efeito de cinema, fantasma. Mas é apenas a sugestão de que algo está acontecendo. Você não vê algo acontecendo. É a sugestão de que está. Isso é psicologicamente, mentalmente, marcante. Falei muito, né, de The Blair Witch, mas é porque é necessário, porque aqui é a fonte, né, do revival, a fonte novamente da popularização do Found Footage, né? Então, naturalmente eu iria falar mais desse filme. Mas falemos um pouco então desse soft for digging, né, desse fácil de enterrar, que certamente é muito desconhecido, até hoje ele é muito desconhecido de todos, né, de todas as pessoas. Inclusive nem página na Wikipedia esse filme tem, né, ele tem na IMDb, né, porque ele é um filme realmente independente, como The Blair Witch foi. Foi também filmado em florestas de Maryland, como The Blair Witch foi, mas infinitamente mais barato e com um approach diferente. Mas é um approach que eu vou descrever para vocês, que vai de encontro com algumas técnicas que foram utilizadas em The Blair Witch, em um momento diferente, não necessariamente precisa estar escuro, mas que novamente trazem para a forma elementos que fazem com que você sinta que seja algo factível. Em Soft for Digging, há elementos sobrenaturais, e é apresentado de maneira sobrenatural, mas é o sentimento, a sensação e o desconforto que ele vai provocando que fazem com que ele seja poderoso. Ou seja, é possível também colocar elementos sobrenaturais, mas o roteiro e a forma como é retratado o ambiente precisa ser também manuseado com muita calma. Quando você quer chocar, quando você quer colocar coisas extremas no Found Footage, você tem que tomar sempre um cuidado para que aquilo que você apresente não seja absurdo demais. Que você nunca mostre algo além do que é realmente necessário mostrar. Porque você destrói, ao fazer isso, justamente aquilo que a ferramenta te oferece. Uma imagem, uma filmagem, a qual dá-se a impressão de que há algo real ali acontecendo. Vamos lá, vamos falar um pouco de como Soft for Digging, de 2001, 2 anos depois de The Blair Witch, de 99, utiliza o recurso. É uma forma bem diferente, mas também
igualmente interessante. Vamos lá. Há quem dirá que Soft for Digging não se trata exatamente de um found footage. E há outras pessoas que dirão que ele é. E eu entendo as duas posições, porque na minha análise, Soft for Digging é um híbrido. Ele tem momentos onde a filmagem é mais tradicionalista, ela é mais focada, ela não é tanto amadora assim, né? Ou não transmite a sensação de ser amadora, mas há momentos em que o recurso do found footage fica muito claro, né? Em alguns momentos do filme, né? Da narrativa. Eu vou mencioná-los no decorrer dessa fala e creio que eles ficarão claros. Mas eu entendo quando alguém diz que ele não é, e também quando alguém diz que ele é. Na verdade, para mim, ele é um híbrido. Né? Ele é um sucessor espiritual do The Blair Witch, na minha forma de análise. Ele não copia o The Blair Witch, mas ele faz algo com uma abordagem muito próxima do que The Blair Witch fez em alguns momentos, né? O próprio fato dele ter sido filmado numa mata também, né, numa região rural de Maryland, já o aproxima disso, né? Sente-se a mata, o tipo de vegetação seca, morta, mesmo que seja filmado durante o dia, né, e não tenha cenas noturnas, há uma sensação de Blair ali, né? Ela não fica assim tão distante da aura do filme de 99, né? Só por esse fato já há uma inscrição, né? Já há uma característica muito marcante nesse filme como algo que sucede, né? E que continua, digamos, uma tendência que The Blair Witch Project já tinha apresentado. Mas há sim o uso de found footage nesse filme, embora em várias cenas usa-se tripé, usa-se foco, uma filmagem mais limpa, digamos assim, mais profissional. O que é interessante, né, nesse filme, ele é um filme bem pequeno, como o The Blair Witch Project também é. Found footage longos são enfadonhos, né? Então é algo que eu não falei anteriormente, mas falo agora. Found footage, esse formato, né, de found footage, ele não funciona muito para filmes muito longos, porque ele vai adaptando quem assiste, né, ao método também, à abordagem também. E elas tende a se saturar se a película for longa demais. O que mantém as pessoas assistindo um found footage, na minha análise, na minha forma de ver, eu, Corvo, acredito que seja a objetividade. Os filmes precisam ser objetivos. Eles precisam apresentar de maneira clara, concisa e direta aquilo que eles se propõem, de uma forma bastante clara, bastante evidente e sem muitos rodeios, sem muitos fillers. Os found footage que tendem a ser muito grandes, eles não são muito interessantes de você sentar e assistir de uma vez só. Eles não oferecem elementos suficientes para manter a atenção de quem os assiste, né? E como a técnica, como o modelo de filmagem já não é dos melhores, ele já não é um dos mais aprimorados, digamos assim, né? Ele já tende a apresentar algumas deficiências. Isso não faz com que as pessoas fiquem assistindo por muito tempo. Isso não garante que elas vão ficar sentadas para ver um filme de 2 horas, 2 horas e meia, né, ou até mais. Então, The Blair Witch Project teve 1h21, se eu não me engano, um pouco mais, um pouco menos. E Soft for Digging, né, fácil de enterrar, como ele ficou conhecido aqui no Brasil, teve 1h14, 1h15 no máximo. São filmes realmente muito curtos, mas eles têm o tamanho que precisam ter, né? Soft for Digging, ele ambienta
a história de um ancião mesmo, né? De um senhor de idade, que ele vive na mata, ele vive numa cabana afastada da cidade, na mata, e ele tem uma vida bastante pacata, muito pacata mesmo. Ele vive sozinho, ele não tem vizinhos, e a única companhia que ele tem é a de um gato. E é justamente esse gato que irá ser o condutor, né, que irá introduzi-lo aos acontecimentos que viriam a perturbá-lo e a preocupá-lo nos dias que se seguiriam a essa apresentação dele. Primeiro fato de tudo, né, primeira característica importante de Soft for Digging. Ele é um filme silencioso. Eu não uso o termo filme mudo, porque eu também não sei se cabe aqui. Na minha concepção, na minha análise, eu não sou tão exigente assim nesse aspecto, em relação a ele, eu diria que sim, Soft for Digging é um filme mudo. Embora nós tenhamos nele, né, características que o tirarão, digamos, desse aspecto, né, dessa configuração de filme mudo. Quando nós pensamos em filmes mudos, nós pensamos em filmes bastante antigos, né, em preto e branco. Claro que não necessariamente precisam ser, né, a gente pode fazer filme mudo hoje em dia, não tem problema nenhum nisso. Mas nós lembramos, né, na nossa memória afetiva, cultural, nos remete a filmes muito antigos, né, filmes preto e branco, onde ou os filmes eram totalmente silenciosos e nós apenas víamos interpretações corporais, né, linguagem corporal sendo apresentadas e lâminas com texto explicando a cena, ou nós tínhamos também filmes que não eram inteiramente mudos, porque eles não tinham falas, né, eles não tinham narrações verbais dos atores, mas eles ainda tinham alguma trilha sonora tocando de fundo, né? Então, nós podemos avaliar por esses dois sentidos. Soft for Digging é um filme a cores, obviamente, e ele não tem muito texto. Ele tem texto, mas digamos que sejam algo em torno de 7 linhas no máximo durante o filme. Algumas sendo faladas em apenas uma frase durante o filme, aqui e acolá, com, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de distância entre uma fala e outra. E apenas no final nós temos a fala de um personagem, um padre, que ele fala um pouco mais, porque ele dá um tom explicativo das ações que levaram ele e outro personagem a fazerem o que fizeram, que eu vou contar aqui. Mas por que eu menciono essa característica do filme ser mudo? O fato de não ter falas leva os diretores desse curta, que custou apenas $6.000, lembro, a colocarem todo o áudio, todo o enfoque auditivo do ambiente. E isso já ajuda muito. O fato dele ser um filme de captação de som ambiente já coloca nele uma certa característica bastante interessante e que não necessariamente necessita do escuro, do desconhecido, como foi utilizado, né, como foi um recurso utilizado em The Blair Witch, para construir uma aura um pouco mórbida. Eu creio que esse filme ele é muito mórbido, né? O que caracteriza ele é uma certa morbidez, porque ele lida justamente sobre acerca de um caso de assassinato, né? Um homicídio que foi cometido ali na mata, perto da casa desse senhor, desse velhinho, né? O Virgil. E os microfones estão nas folhas que o Virgil pisa, no som da mata, galhos quebrando, né? Quando o Virgil acorda em casa na cabaninha dele, ele vai lá preparar o café da manhã dele, coloca alguns ovos para cozinhar na panela. Nós escutamos de maneira muito cristalina, muito perfeita, né? A captação de áudio é muito boa, dos ovos sendo cozidos na panela. Então o áudio é algo muito apurado, é muito cristalino e ele está focado única e exclusivamente no ambiente. Então é um filme muito de ambiente, de ambientação. E o que faz um found footage ser relevante também, e eu trouxe Soft for Digging para falar sobre isso aqui, é justamente também o aspecto
da maneira como você o ambienta. Ou seja, o áudio também precisa ser bom. Eu estou usando o recurso do áudio aqui para falar de ambientação e também inserindo e falando dessa ferramenta como algo muito importante e relevante para um found footage. Porque se o áudio for ruim, a sensação, a transmissão de sentimentos de um estar no ambiente e ser colocado dentro de um ambiente talvez não seja muito bem feita também. Uma coisa que é importante nós sempre lembrarmos é que um found footage, pelo fato de um filme ser feito com uma câmera ligada e gravando, isso nos transmite o quê? A percepção de primeira pessoa. É como se nós estivéssemos filmando, como se nós estivéssemos nos aproximando e vivenciando uma cena, porque ela sempre está filmando um ambiente, certo? Aqui em Soft for Digging nós vemos personagens, mas eu trago esse elemento do filme, né? Embora os momentos realmente de recurso found footage deles sejam muito pequenos, muito pontuais, mas para lembrar vocês disso, né? De que naqueles que são prioritariamente found footage, né? 100% found footage, a visão é sempre em primeira pessoa. Então o som, né? Tudo que ajuda ao telespectador, né? Quem assiste, sentir-se dentro daquele environment, daquele ambiente, é fundamental. E o aspecto sonoro em Soft for Digging é um dos fortes, é uma das qualidades relevantes nesse filme, porque ele trabalha isso muito bem. A captação de áudio está sendo muito bem feita. Se eu não escuto o Virgil falar, eu escuto todo o ambiente ao redor dele. A mata, aquilo que a imagem já me apresenta, mas a maneira como ela soa e tudo mais. Uma coisa que também é bastante marcante no cinema mudo, quando autores, diretores escolhem por essa abordagem, é que os atores em si, eles terão que ter um diferencial, né? Eles terão que fazer um esforço comunicativo mais cênico, digamos assim. Se eles não podem falar, eles precisam entrar em diálogo, eles precisam se comunicar com quem está assistindo por uma outra via. E essa via é cênica. Se você não é um bom intérprete, se você não se expressa bem, dificilmente você vai conseguir criar um link emocional, um contato emocional com quem está assistindo o seu filme, né? Então, expressões faciais, sentimento corporal, né, é algo importante, né? O Virgil faz muitas caras e bocas, né? O personagem em si, nós acompanhamos a preocupação dele, o estresse dele, né? A angústia dele, porque ele deixa isso muito claro nas expressões faciais dele, na maneira como o corpo dele se dispõe, né? E a câmera também, quando nós filmamos o Virgil, né, quando nós vemos ele sendo filmado, a câmera também sempre busca isso, traços faciais que mostrem como ele está se sentindo. E também a personagem que foi vítima, no caso nesse filme, uma menininha foi assassinada nesse filme, ela chama Claire. Quando se trata dela, o filme também foca muito a personagem, os traços dela, né, faciais, o que ela está tentando comunicar através de sentimentos e como o corpo dela comunica isso. É um outro aspecto importante aqui de Soft for Digging. A história em si começa com o velhinho, o Virgil, indo buscar o gato dele, né, que fugiu. Ele abriu a porta, o gato saiu correndo e foi para a mata. Então ele vai em direção à mata, ver se consegue capturar, né, o gato fujão dele. Isso o faz seguir adiante na mata até chegar numa clareira, a qual de longe ele vê um carro parado, um homem, né, um adulto, mexendo no porta-mala e uma criança ajoelhada, né, agachada próxima do carro com um pano no chão. Ela levanta o pano e parece que tem um cachorro morto ali. E nisso a criança olha para o Virgil, olha para o velho, para o ancião, e vê-se no rosto dela muita tristeza.
A menina está sofrendo, talvez pela morte do cão, né? Mas nota-se que ela está muito sentida, muito abatida, muito sofrida, né? E o Virgil fica observando essa cena. O cara do carro tira do porta-mala uma pá, pega o corpo do animal e parte para a criança para algum lugar, né? Supõe-se o quê? Que eles vão enterrar o cachorro ali em algum lugar, né? E a criança talvez esteja, né, purgando justamente a morte do animalzinho dela. Pouco tempo depois, o Virgil continua procurando o gato dele, né, na mata e tal, e ele chega a encontrá-los, esse casal, né, essa dupla, de novo, o adulto e a menina. De longe, ele vê o homem de costas, né, e entre as pernas dele, ele vê as pernas da menina. Ou seja, o homem está estrangulando essa menina, matando essa menina. O que nos leva a cogitar que talvez ele só a tenha levado ali, né, o cachorro e tal, com o cachorro e tal. O cachorro talvez tenha sido só um pretexto, né, para ele matar a menina, né. A menina claramente estava triste. Possivelmente pode ter sido esse adulto também, esse cara, né, que tenha matado o animal e criado um pretexto para levar a menina ali. Isso não fica claro. Isso são ideias, né, hipóteses que nós podemos levantar. Isso também é interessante, esse recurso também, como eu já havia falado em The Blair Witch, esse tipo de recurso também é interessante ao found footage. Dar informações, transmitir informações, nos mostrar visualmente algumas coisas, nos fazer ouvir algumas coisas, mas nunca fechar, né? Sempre deixar algo em aberto, para que a nossa própria mente se coloque a funcionar e isso a mova, a torne interessada no objeto, a ponto de querer saber mais, descobrir mais e assim manter a atenção, o foco de quem está assistindo no filme, querer saber mais, não abandonar o filme, né? Isso é um foco importante. Então o Virgil presencia esse crime e depois que o cara acaba de estrangular a menina, né, a menininha, ele joga o corpo dela no chão e de relance ele olha para trás. E aí que o Virgil fica completamente desesperado, né? Porque o cara vai ver ele, possivelmente vai correr atrás dele, enfim, ele fica com medo e corre. E aí é nesse ponto que o recurso do found footage, do tipo de filmagem, de técnica found footage, que eu analiso que ela é introduzida em Soft for Digging. Em toda a expressão de medo que o personagem Virgil vai ter, desespero, o tipo de filmagem de câmera irá se modificar. Ele ele fará a transição entre o modo de filmagem comum e tradicional para o found footage, nessa situação de desespero, né? Nós sempre veremos o personagem em primeira pessoa, correndo e vendo a mata balançando na frente dele, né? Isso sempre irá se repetir. Então é um elemento que nós vemos em Bruxa de Blair e é replicado aqui 2 anos depois, no mesmo ambiente, né, no mesmo lugar, com um outro filme. Um recurso que é utilizado para incrementar uma forma mais tradicional de cinema. É o que está sendo feito aqui. Então o Virgil foge, né, com a filmagem sendo feita com esses traços de found footage, e volta para casa. Ali em seguida, no filme, nós vemos ele chamar a polícia, né, entrar em contato com a comunidade local. E então a polícia começa a vasculhar a região, procurar por indícios daquilo que o Virgil depôs, né? E realmente a comunidade se manifesta, né? Se comove e começa a fazer uma busca pelo corpo da menina. Só que eles não encontram nada. O Virgil saiu correndo porque o cara ia ver ele. Então ele não viu exatamente onde o corpo dessa menina foi enterrado. Então ele só aponta e fala para a polícia sobre o delito em si, o homicídio, mas ele não tem capacidade, né, pelo fato de ele não ter ficado lá, de indicar o ponto exato onde o corpo dela foi desovado. Apenas o lugar onde ela foi morta, né?
Então as pessoas buscam, né? Várias pessoas fazem uma varredura no local, no ambiente, e eles nada encontram, né? E acabam parando por aí. Poucos dias depois, pelo menos é o que o filme leva, nos dá a entender, o Virgil sai por si mesmo, porque ele não está satisfeito com o fato. Claro que ele ficaria incomodado, né? E ele mesmo resolve procurar, né? Levanta, sai da cama, ele é um velho solitário, ele não, passa a maior parte do tempo dele em ócio, né? Ele não tem, como eu havia falado, ele vive sozinho, ele é muito solitário, né? Então, ele não tinha outra coisa melhor para fazer mesmo. Então ele foi caminhar na mata e tentar achar por ele mesmo algum indício novo. E ele acha, por acaso, ele está caminhando na floresta, né, no meio daquelas folhas secas, naquelas árvores mortas, aquele clima todo mórbido dessa mata. Por acaso ele pisa num chão, né, em um local no chão, e a bota dele afunda. Ele percebe ali, ele vê ali que o chão ali está um pouco macio, né? Ele começa a remexer as folhas no chão, no próprio barro, né? E ele puxa um pedaço de corda. Esse pedaço de corda é um pedaço de corda amarelo que foi justamente o que o cara usou para estrangular a menina, né? Ele cava um pouco mais com a mão e ele acha um indício de corpo. Aí ele se assusta, né? Ele fica muito nervoso, cai para trás e começa a vomitar um pouco. E nisso o filme apresenta-nos uma manifestação sobrenatural. A menina, né? A Claire, a menininha que estava enterrada, é como se o espectro dela, né? Um fantasma dela viesse por trás e abraçasse o Virgil e falasse algo no ouvido dele. Na verdade ela fala, né? Isso os deixa desesperado, né? Horrorizado. Ele surta e sai correndo de novo, como ele havia corrido anteriormente, quando o assassino o veria, né? Novamente, o recurso Found Footage é utilizado. Mas quando mais o Found Footage seria utilizado nesse filme? Né? O recurso, o estilo Found Footage. Depois que ele teve essa experiência com a menina, ele chama a polícia de novo. A polícia vai até o local, cava aquele mesmo sítio e não acha nada. E daí ele passa a ser não apenas desacreditado pela comunidade, mas ele passa também a ser considerado um louco, né? Um velho senil que já está perdendo a sanidade, a consciência. Inclusive, um dos policiais até deixa um envelope para ele dentro da caixa de correio, indicando, né, um lugar de repouso, um lar, um retiro para idosos, né? Um albergue, algo nesse sentido. Então ele passa a ser muito descreditado pela comunidade local. Até o menininho mesmo que vai entregar carta, né, o jornal, o carteiro mesmo, né? O menininho que anda de bicicleta entregando o jornal. Quando ele vê o Virgil na estrada, ele para. Aí o Virgil tem que entrar para dentro de casa, aí depois ele passa e joga o jornal. Você vê o nível de preconceito, né, como a sociedade, né, a comunidade do local já está vendo o Virgil de maneira bastante pejorativa. Mas, como eu havia falado, onde o Found Footage vai se inserir de novo? Depois que ele teve essa experiência, né, essa manifestação com ele, da menina se manifestando com ele, a primeira marca sobrenatural do filme, é como se a menina tivesse, ao abraçá-lo, o espírito dela ao abraçá-lo, o infectado. Como se ela tivesse nele. Então, a partir daí, o Virgil sempre vai sonhar. E o que é o sonho dele? O sonho dele é como se a Claire, a menina morta, o colocasse na perspectiva dela. Então, ele se vê sendo enterrado no lugar dela, né? Ele vê a cova, né? Ele vê a face do assassino e ele passa também a ver outras coisas, né? O caderninho onde ela escrevia as coisas na escola, outras alunas e estudantes, outros ambientes onde ela vivia. Então é como se o espírito colocasse
Virgil na pele dela, na sensação dela, na amargura dela. E vai também dando a ele pistas de onde procurar, das suas origens, né? E toda essa manifestação em sonho, né, é feita através do recurso Found Footage. Todas as imagens são com o elemento Found Footage, né, a modo de apresentação dela, né, tecnicamente falando. Então, além do desespero, como eu havia falado, angústia, né, e o horror também são apresentados através desse recurso Found Footage, né. E assim a menina acaba dando bastante pistas para ele sobre a fonte original e onde realmente procurar por mais informações. Ele começa a ser um pouco perturbado também depois de acordado, não apenas nos sonhos, mas são pequenos flashes, né, pequenas sensações, pequenos sentimentos. Porque ao sonhar, ele tem contato com essas informações, né, ele já tem mais outros nortes para vasculhar, só que é aquela sensação, né, de sonhei, foi um pesadelo, eu estou impressionado com o que eu estou vivendo. Muitas pessoas poderiam não fazer nada, não procurar mais saber sobre isso, por acreditarem que é apenas um pesadelo e que elas foram abaladas emocionalmente de alguma forma, né? E isso aparentemente acontece com ele. Só que ele parece que a manifestação sobrenatural da Claire, né, não quer que ele pare. Ela quer que ele vá atrás, né? Então ela começa também a emitir flashes. Quando ele está acordado, ele tem alguns flashes. Flash da cova, flash do rosto do assassino. E inclusive ele ia tomar um chá, se não me engano. Ele estava fazendo um chá, colocou na xícara, ia tomar, e de repente tem um flash, né? Ela lança um flash, ele vê, ele tem uma visão acordado, né? Isso também através de found footage, de filmagem found footage, e ele salta a xícara e a xícara cai no chão e quebra. Então ele decide se mover, porque ele já estava atormentado com isso, né? Isso desregulou ainda mais a vida dele. Ele sempre foi sozinho, sempre foi solitário, visto com maus olhos agora, por causa das coisas que ele falou e ninguém achou prova, e ainda tem, supostamente, um espírito o possuindo, né, e fazendo com que ele se mova. E daí ele tem um insight, cai a ficha. Quando ele pegou aquele envelope que o policial deixou, indicando um retiro, né, um lar de idosos para ele ir, porque o policial acredita que ele esteja senil, os papéis, né, falando do retiro e tal, de idosos, tinham fotografias, né, e uma das visões que ele teve era justamente de uma das janelas desse lugar com a Claire atrás dessa janela. Ele liga uma coisa na outra, ele cai a ficha mesmo, né, ele cai na real que se tratava do mesmo lugar, né? Como ele já tinha um motivo para ir lá, né, um pretexto, essa apresentação, né, essa informação adicional, né, quando a ficha dele cai, meio que liga uma coisa na outra, né? Então, ele decide seguir em frente. Ele lê um pouco mais e descobre que trata-se de um retiro para idosos, mas também a principal atividade desse lugar é de orfanato. Então ele descobre que a Claire era uma criança de um orfanato, né, e que todas aquelas outras alunas, né, aquelas crianças que ele via com ela, né, eram também inseridas, né, institucionalizadas, né, nesse orfanato, né? Todas vinham daquele orfanato em si. Então ele parte para lá para tentar saber mais, né? Ou sei lá, ver se alguma coisa acontece. Então ele vai em direção a esse orfanato. Lá ele vê de novo o assassino, né? Ele trabalha lá, ele é um funcionário de lá. Então ele tinha acesso a essa criança quando ele bem entendesse e foi bastante fácil para ele atraí-la e matá-la, né? Não se tratava então de uma figura familiar. Claire era órfã. Então ele passa a seguir esse cara lá dentro e o cara meio que atrai ele, né? O cara percebe que ele estava ali.
né, ele atrai ele até recintos mais internos, né, e em determinado momento ele está num corredor, o Virgil está com ele num corredor, chega até ele no corredor e ele corre para um recinto adjacente. Ele entra por uma porta e ele volta como um padre. Nós vemos a batina sobre a camisa dele, né? Sob a camisa dele tinha uma batina claramente indicando que ele era um padre. O padre faz um gesto com a cabeça e o assassino corre em direção ao Virgil, que tenta fugir, mas ele recebe um golpe por trás. O cara antes ele estava colocando uma lâmpada nova no corredor com um bastão e ele usa esse bastão para atingir o Virgil. O Virgil é caído no chão, semi-consciente, né? Recebe então a visita desse padre, que ordenou que ele fosse assaltado, né? O padre agacha e fala para ele que a criança não pertencia ali. Esse é justamente o trecho que mais tem fala nesse filme, e é só nesse trecho, né? O padre fala que essa criança não pertencia ali, que era uma criança maldita, né? Que o cão era apenas uma de suas vítimas, né? Ele dá um monte de outras desculpas. Mas nós lembramos no princípio do filme, né? Qual era a aparência da Claire, qual era o aspecto dela. É uma criança que estava sofrendo muito. Isso não bate muito, né? Essa justificativa, né? Essas coisas que esse padre está dizendo, não bate muito com aquilo que o Virgil viu na face da criança, na expressão da criança. Era uma criança muito sofrida antes de morrer. Ela estava sofrendo muito, né? Não bate com a descrição de uma criança maldita. E outra, um padre que autoriza a morte de uma criança, que bate num velho, manda um sujeito adulto bater num velho e depois manda também matá-lo, é alguém que merece credibilidade? É alguém para falar de coisas malditas? Esse realmente é um homem de Deus? Né? Um homem bondoso? Moralmente, claro que não. Né? No máximo, esse cara é um fundamentalista. E por se tratar, né, de um orfanato conduzido por um padre, né, por figuras religiosas, nós podemos cogitar que talvez essa criança ela tenha sido abusada. Né? Por que não? Né? É bem provável que essa criança ela foi abusada sexualmente e o padre mandou o funcionário descartá-la como queima de arquivo. Abusou da criança e mandou que ela fosse assassinada, né, talvez como queima de arquivo. O filme não nos explica isso, né? Ele não nos apresenta isso, mas ele permite que nós criemos hipóteses em relação a isso. É bem provável que isso, na verdade, que foi o que de fato aconteceu. O que torna ainda mais, né, a história macabra, a história mórbida e nojenta. Né? Dá nojo desses sujeitos. O padre sai, manda que o assassino da Claire, né, da criança, mate também o Virgil, e a partir daí ele o carrega para os banheiros. E ele começa a abrir os chuveiros. É um banheiro coletivo, né, de escola mesmo, de orfanato. Tem várias duchas, né, no mesmo recinto, e ele começa a abrir uma por uma. E é aí que eu falo. O recurso, principalmente num filme silencioso, o recurso de áudio é muito importante. A cada ducha que o cara abre, maior começa a ficar a tensão. E a gente vai compreendendo sem ninguém ter que explicar pra gente. Né? Ninguém precisa falar isso pra gente, basta pensar, basta sentir o filme, né? Entrar na sensação, no sentimento do filme, para nós percebermos e entendermos que o que está acontecendo ali é que ele está abrindo chuveiros para causar barulho, um barulho suficiente para ocultar o som que o Virgil irá fazer quando ele tentar matá-lo. Né? É camuflagem, simplesmente isso. Ele faz isso, né? Tira a faca, uma faca do bolso, um canivete do bolso, e vai em direção ao Virgil, tentando assim matá-lo. O Virgil tenta ainda lutar com ele, né? Um pouco ainda sonso, né? Um pouco sem equilíbrio, né? Um pouco fora de órbita por causa da pancada que ele recebeu na cabeça, né? Ele está um pouco desnorteado ainda, eu acho que essa palavra é melhor,
né? Faz força contra ele até um certo momento em que ele seria realmente perfurado pelo assassino, né? Pelo assassino da Claire. E nesse momento a criança que infectava, né, que tinha tomado posse, o espírito que tinha tomado posse do corpo dela, sai do corpo do Virgil, se manifesta na frente dele, e o assassino também consegue ver esse espectro. Os traços da criança, da Claire, como eles já haviam sido apresentados antes no filme, muito em flashes, agora a gente vê um pouco mais. A criança está com um aspecto bem medonho mesmo, né? Os olhos mortos, né? Aquele tom meio transparente neles, o rosto putrefo. Ela faz caras e bocas muito estranhas, muito medonhas, né? E isso é bem macabro mesmo, né? E detalhe, o filme ele é todo durante o dia, ele não tem cena noturna, não tem uso de uma tecnologia mais avançada para filmar no escuro, né? Nada de infravermelho, nada dessas coisas. É tudo durante o dia. E mesmo assim o filme ainda tem um clima pesado, né? um clima de morbidez. E a partir daí o espectro da Claire vai em direção ao sujeito, que tropeça, cai no chão, ela se debruça sobre ele e ela entra nele. E aí nós entendemos que aquilo que ela deu ao Virgil para levá-lo e conduzi-lo até aquele lugar, a fração que ela deu para ele, para o assassino ela dá tudo. Ela faz ele sentir todo o sofrimento que ela passou, ela faz ele ver e sentir, se colocar no lugar dela, com tudo o que ele fez com ela infesta ele e devolve tudo para ele, né? De uma maneira muito, muito intensa mesmo. E o cara surta, né? A mente dele deteriora. Ele começa a gritar, com uma dor que a gente percebe, né? Que não é só física, é física também. Ele até coloca a língua para fora para gritar. A dor que ele sente é física, né? No estrangulamento que ela sofreu, né? O fato de estar sendo enterrado vivo através dos olhos dela, né? A angústia que ela sentiu ao ser morta e por tudo que ela havia passado, pela forma como ela tinha sido molestada, né? Mas é também uma dor mental. O cara está sendo arrebentado pelo espírito dela. Então a pequena Claire, o espírito dela, entra no assassino e acaba com ele. Nisso, o Virgil, como ele sempre fez, fica assustado de novo e foge, né? Volta para casa. E é aí que o filme tem um desfecho. Na verdade, o desfecho dele, né, ele chegando em casa, vendo o gato fujão, que fez ele passar por tudo isso, esperando ele na porta. E aí, né, é meio desnecessário, ele desconta no gato, né? O fato é que ele desconta no gato toda a frustração. O animal fugiu porque é próprio do animal fugir mesmo, né? É algo esperado de um animal fugir, acontece, é um bicho, né? Mas ele, por tudo que ele passou, ele acaba descontando a frustração dele no gato, né? Ele acha o gato, pega o gato, estrangula o gato também e joga ele pro lado. Quem sabe o gato, né? O espírito do gato encontre alguém para também assombrá-lo futuramente. Desnecessário, né? Coitado do gato. Mas ele desconta toda a frustração por esses dias de inferno que ele passou, entra na casa e o filme termina. Descrevendo para vocês The Blair Witch Project, A Bruxa de Blair, e Soft for Digging, Fácil de Enterrar, a minha descrição, os meus enfoques e as minhas ênfases vão de encontro ao que eu havia dito no começo, a características, a elementos marcantes que tornam o found footage interessante, tornam o found footage relevante. É justamente essas características que possibilitam a imersão de quem assiste a essas películas, e que eu acredito que são realmente importantes e que foram relevantes naquela época para rememorar, porque não era uma coisa nova, reforçando, um tipo de cinema que já havia sido feito várias e várias vezes, né, no passado. Mas talvez de uma forma não tão marcante, tão nova, né, e tão mais moderna do que agora, né, naquele momento, né, no fim do século passado e o início desse século, de uma forma mais moderna, para um público mais novo, mais próximo das mídias. Muito bem, meus caros, é isso. Era esse o objetivo
desse meu papo de corvo. Espero que tenham gostado, e para aqueles que não assistiram o filme, espero que vocês os tenham visto antes de ouvir, né, para ter uma experiência mais pura, né, menos contaminada. E aqueles que já viram e que gostariam de ver novamente, podem assistir novamente, que assistam com esse outro olhar, né, com essa nova atenção, talvez levando em consideração alguns aspectos que eu mencionei e que possivelmente não foram levados a princípio. Espero que essa experiência seja interessante e boa para vocês também. Um abraço do Corvo.